Apresento a vocês a necessaire Coração em Retalhos. Vem aprender comigo, vem? A gente vai precisar baixar o molde. Você pode imprimir ou não. Aqui tem todas as medidas e é gratuito, aqui na descrição do vídeo. Esse é o molde do coração, ele mede 13 por 17 centímetros. E a gente vai recortar com uma tesoura de papel e vai ficar assim, ó. O nosso coração, a gente vai dobrar ao meio e vai passar para um papel mais durinho, para que a gente tenha mais facilidade de fazer o decalque no tecido. Na sequência, a gente vai ver aqui o plano de corte. Ele não é o molde, tá? Ele é apenas o desenho que a gente vai pegar pelas medidas para fazer o nosso. Isso vai servir para quem não tem impressora para poder fazer o desenho e não deixar de fazer essa linda necessaire. Mas também tem o molde, com todas as medidas em tamanho real. Aí ele tem a metade do molde, que a gente imprimiu em uma folha só para economizar, e tem a relação de todos os materiais que a gente vai precisar. Eu já cortei aqui o meu, ó, ele fica certinho o tamanho que a gente precisa, e eu dobrei, cortei 2 vezes, para que fique um corpinho inteiro, como eu deixei o desenho aqui no plano de corte, ó. Mesmo formato do plano de corte é o que a gente vai precisar para fazer. Então, depois que vocês já imprimiram ou baixaram o arquivo de vocês em PDF, chegou o momento da gente costurar. Vamos começar pelo debrum. Aqui eu tenho uma cola bastão de papelaria. Vou passar um pouquinho de cola só para dar a mordência, tanto no debrum quanto na parte superior do meu corpinho. Vou dobrar ao meio o debrum para que a cola, ela deixe ele bem estável. E vou colocar o debrum na parte de cima, onde eu coloquei a cola. Depois que estabilizou, a gente vai passar uma costurinha de segurança com a cremaleira voltada para o nosso tecido, ó, aqui em cima. Feito isso, chegou o momento de fazer o decalque do coração. Eu vou fazer no verso do meu material. Vou achar aqui o meio e vou fazer um pique. Você escolhe um dos lados, se você quer do lado esquerdo ou do lado direito. Esse pique vai servir para nos orientar com relação ao meio. Toda a marcação a gente vai fazer desse lado. Agora, a gente vai fazer uma marcação de 2 centímetros a partir do pique. Marca tanto na vertical quanto na horizontal. É aqui que a gente vai guiar com relação à sequência do nosso coração. De cima para baixo, você vai fazer uma marcação de 3 centímetros, para a gente saber onde que começa o coração da gente. Nós vamos pegar o tecidinho, eu escolhi o mesmo tecido que o meu principal tem, e vou posicionar direito com direito. Vou colocar alfinetes aqui para ele ficar bem estabilizado, e a gente vai marcar 1 centímetro daqui da lateral para dentro. Essa marcação, a gente vem com uma régua, passa pela de 2 centímetros e chega na caixinha de leite. 1, 2 e a caixinha de leite. Porque é a partir daqui que a gente vai conseguir guiar o nosso coração, ó. Dobrei aqui ao meio, ponta com ponta, centralizo no nosso pique, e agora é só fazer o decalque com um lápis, ou uma caneta, como você preferir. Sempre do lado de trás do nosso material. Olha só como ficou. E aí, você passa uma costurinha dentro do coração. Não esquece que a costurinha tem que ser com o pontinho 2,5 ou 2, bem pertinho um do outro, para ficar lindo o acabamento. Terminei. Chegou o momento de retirar os alfinetes e refilar bem pertinho dessa costura. Você pode usar tanto a tesoura de picote, mas se você não tiver, você pode usar a tesoura comum. E aí, você traz ele bem pertinho mesmo da costura. Cuidado só para não cortar a linha. E aí, depois você faz uns piquezinhos. Assim, ó, como eu vou mostrar aqui. Não chega até a costura, não. Um pouquinho para trás. E agora, a gente vai passar todo esse tecido para o outro lado. Faz um pique aqui na pontinha do coração e passa ele todinho para o outro lado. Desse jeito que eu vou mostrar aqui. Puxa o tecidinho para trás. Agora, eu vou pegar uma cola bastão
essa cola vem de papelaria. E vou estabilizar o tecido aqui, ó, no nosso verso, para que ele fique bem certinho. A costura vai ficar no meio, nem para um lado, nem para o outro. Mas você também pode usar alfinetes se você quiser. Se você não tiver cola bastão, não tem problema. Coloca alfinetes, clipezinho de segurança, o que você tiver aí no ateliê de vocês. Só para estabilizar mesmo. Olha como que fica lindo. A gente vai aprender a fazer essa trança agora. Você tem duas possibilidades. A primeira possibilidade, para a gente poder ocupar esse espaço vazio, é pegando uma faixinha e costurando ela. Eu peguei aqui uma faixa de 5 centímetros, dobrei ao meio e passei uma costurinha. Mas antes você faz o vinco e estabiliza com o ferro, para que ele fique certinho. E aí, na pontinha, você passa uma costurinha pezinho de máquina de 0,5, como eu fiz aqui. No topo também. E aí, a gente pega uma tesoura sem ponta, e aí a gente empurra para poder desvirar essa faixinha. Vai puxando e corta aqui na pontinha, ó. A gente coloca a costura na lateral e passa um ferrinho para ela ficar bem certinha. Você pode passar uma costura de pesponto, como eu fiz aqui, ou não, pode deixar assim. E a segunda opção é a gente usar a fita termocolante. Eu tô usando essa daqui que eu tô mostrando para vocês. E ele tem 2 centímetros de largura. E a faixinha eu cortei com 4 centímetros de largura. A gente vai precisar na altura que você tiver aí de retalhinhos. Eu vou fazer o teste da caneta. De um lado vai riscar. Aqui tem o termocolante, não passa ferro. Do outro lado, não vai riscar. O outro lado é o papel protetor, é o que vai ao ferro. Então, a gente faz o teste da caneta para saber o que é que vai, o que é que não vai. Aí, a gente vai remover essa parte que eu risquei, só para fazer o teste. E posicionar no verso do tecido com o termocolante, na parte que a caneta riscou. E com o ferro seco, na temperatura algodão, a gente estabiliza ele para tirar um pouquinho do calor. E vai passando de 3 a 5 segundos em cada parte da nossa fita termocolante. Se você não tiver a fita e tiver o termocolante, você pode cortar na largura de 2 centímetros, que não tem problema. Depois que a gente já passou por todo ela, de 3 a 5 segundos na primeira passagem, eu vou refilar o excesso e esfriado eu vou remover o papel protetor. Essa parte que eu vou remover ainda tá um pouquinho morninha, então eu já vou dobrando. E o termocolante ele vai facilitar, vai ficar grudandinho aqui no nosso tecido. Eu pego o papel protetor, dobro e vinco 1 centímetro de cada lado e fico de 20 a 25 segundos em cada parte da nossa faixinha. Eu tô utilizando os retalhos que eu tenho, então você vai ver que tem tamanhos diferentes, mas no molde tem a quantidade que a gente vai precisar. Quantidade de retalhos no mínimo que a gente vai precisar, ó. Todos eles já estão passadinho termocolante, eu prefiro esse tipo de acabamento para fazer as faixinhas, para fazer essa trança de retalhos. E veja só como é legal o que a gente vai aprender a fazer agora. Eu vou pegar as faixinhas, encontrar as cores que vão ficar combinandinho e posicionar aqui, tanto de forma vertical quanto de forma horizontal. E aí, eu vou vendo quais são as faixinhas e os tamanhos que eu tenho, que fiquem bacana visualmente e que consigam esconder o coração. Eu preciso que fique uns 2 dedinhos maior nas laterais e em cima e embaixo também. Aí, eu vou refilar o excesso. Isso a gente guarda para o próximo coração que a gente for fazer. E você vai ver que o nosso coração tá sendo coberto pelas faixinhas horizontais e verticais. Então, a gente vai precisar tirar as horizontais, perdão. A gente vai prender essas verticais com alfinete. Vou colocar um em cada, em cima e embaixo. Já coloquei. E agora, a gente vai trançar. Ó. Eu deixo passando um pouquinho de um lado e do outro, para eu poder, quando eu for costurar, ele ficar firme. Olha, desse lado como que fica.
E a gente vai passar como se fosse uma trança, os retalhinhos na horizontal. Olha só como é fácil. Eu peguei aqui o da parte superior e passei por baixo do primeiro. Depois passei por cima do segundo, por baixo do terceiro, por cima do quarto e por baixo do quinto. Então, eu consegui trançar ele, ó. E como é que eu vou fixar ele? Fazendo o contrário com o seguinte. Onde ele passou por cima, o seguinte passa por baixo. E eu vou repetindo todo esse passo a passo para que fique um fixado, sem precisar de costura. O de cima vai ficando presinho de acordo com o que eu coloco o de baixo. E eu vou repetindo todo esse processo, faixinha após faixinha, até esconder todo o nosso coração. Deixa bem firme, bem fixo, deixando passar até na pontinha uma faixinha suficiente para esconder o coração. Depois que a gente já deixou maior do que o coração, a nossa trança, a gente remove todos esses alfinetes. E aí, dentro desse espaço que vai estar vazado, a gente vai colocar um tecidinho. Eu tô escolhendo um poá. Esse tecidinho vai ser como se fosse a base da nossa nécessaire. Se você estiver trabalhando com um forrinho de uma cor só, que um lado e o outro seja a mesma cor, não precisa desse tecido. Mas se for como o meu, que o verso do forrinho é TNT, não é bonito, então a gente coloca uma caminha do tamanho que tem do retângulo do molde, de 13 por 17. Depois a gente vai organizar todas as tranças e passar uma costurinha aqui bem na pontinha. Eu tô usando aqui o pontinho número 3 e eu passo a costurinha bem na pontinha mesmo, olha como que fica. Já aprendi, agora eu passo mais uma vez, com o pezinho de máquina agora, de 0,5. Retrocesso no início e no final, agora sim, tá bem firme. E embaixo dessa trança, se a pessoa abrir, vai encontrar o tecidinho de poá. Agora, a gente vai refilar. Cuidado para não cortar o principal, hein? Vou refilar todo o excesso. Me certifico que o forro tá pegando em tudo. Olha como que fica desse lado. E vamos colocar o forrinho da nossa nécessaire costurando nessa parte de cima do zíper. Aqui é o forro. Eu tô usando o camucinho dublado no TNT, maior do que o molde. Vou passar uma costurinha aqui, pezinho de máquina. Pontinho que eu usei é o número 3. Passada a costura, agora a gente vai colocar ele pra trás e passar uma costurinha no debrum. Lembra que a gente colocou o debrum antes do zíper? Então, a gente vai pespontar esse debrum. E o pontinho que eu tô usando aqui é o pontinho número 4. Tô usando essa linha, que é a linha trilobal. Eu gosto muito de trabalhar com ela. Tô usando na cor pérola. E agora, a gente vai prender esse forro. Ó, vou colocar ele abertinho assim. E a sobra do zíper a gente prende no forro. É só abrir o nosso corpinho e todo o excesso vira pro forro e a gente passa uma costurinha aqui. Costurinha de luva mesmo, com o pontinho número 3. Bem na pontinha para poder fixar. Prontinho. Eu vou pegar aqui o meu vincador e vou vincar para ficar um bom acabamento nessa parte aqui de cima do debrum. E vou colocar alfinetes aqui na pontinha para poder refilar o meu forrinho e ele ficar exatamente do tamanho do forro. Faz um carinho, empurra todo mundo. Pode usar clipe de segurança se você quiser. E aí, refila do jeitinho que fique o forro e o corpinho o mesmo tamanho. Prontinho. Já refilei, vou remover os alfinetes. E olha só como que vai ficar. Agora, o momento de colocar a etiqueta. Eu vou colocar na trança. Se você quiser, você pode costurar a etiqueta ou você pode colar também. As informações dos fornecedores desses materiais eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. De um lado tá pronto, do outro também, eu fiz o mesmo processo. E agora a gente vai colocar o cursor. Esse cursor, vocês me ajudaram a escolher lá no Instagram. E aí, eu vou deixar aqui a aulinha que eu ensino a colocar 3 formas para colocar o cursor no zíper. Eu vou passar uma vez e deixar ele no meio. E aí, a gente vai encontrar aqui, ó, ponta com ponta.
e passar uma costurinha de luva, distância de ponto número 3, aqui e dar um reforço nessa parte da caixinha de leite. Vou fazer isso até chegar aqui no meu debrum. Quando chegar no meu debrum, eu paro e dou um reforço de um lado e do outro. Esse pontinho que eu tô usando é o número 3. Chegou no debrum, retrocesso, para que o meu zíper ele fique confortável, ele abra de forma confortável. Mas a gente não vai passar por cima do zíper. Vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. Pronto. Ó, o limite é o meu debrum. Aí o zíper ele vai ficar super confortável de abrir aqui. Tá vendo, ó? Não fica nada presinho. E aí, depois que a gente já passou essas costurinhas, a gente vai fechar a caixinha de leite. Tomba um excesso para um lado, o outro para o outro e passa uma costurinha de luva com o pontinho número 3. Retrocesso no início e no final. Fiz nas duas caixinhas de leite e agora eu vou repetir todo o processo na parte do forro. Antes eu vou cortar, deixando um dedinho de sobra aqui o zíper e vou selar aqui o meu zíper, porque ele é de nylon. E aí, para ele não desfiar, eu passo na chama azul do meu isqueiro. Então, selei. Vou repetir o processo que eu fiz aqui no forro. Só que aqui no forrinho eu vou deixar 5 dedinhos abertos assim. Somente a distância de 3 centímetros eu passo a costura aqui, de um lado e do outro, para que eu possa colocar a mão e poder desvirar. Fiz a costurinha, cheguei até onde o zíper fica confortável e dei um reforço. Costurei aqui com retrocesso, aqui e aqui. E aí, a gente vai fechar a caixinha de leite. Essa parte que eu costurei embaixo foi apenas para poder fechar essa caixinha, ó. Caixinha que eu vou fechar vai ser tombando o excesso um para um lado e um para o outro. Eu vou encontrar a caixinha de leite do principal e vou passar uma costurinha aqui com o pontinho número 3. Passei a costurinha, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Abro a caixinha de leite, tombo um excesso para um lado e para o outro, encontro a caixinha de baixo do principal e passo uma costurinha com o pontinho número 3. Mesmo jeito que eu fiz desse lado, ó. Alinha bem e passa uma costurinha. Já passei de um lado e do outro. E por esse espaço que tá aberto, é onde eu vou desvirar a nossa peça. Perceba que vai ficar sobrando um pouquinho de zíper, não tem problema. Abre aqui, ó, o zíper, puxa o cursor para facilitar o desvire da nossa peça e não ficar tão amassada, abarrotada. Depois a gente fecha com pontinho visível ou então fecha com a linha da cor do forro na máquina de costura. Ai, que linda! Prontinho! Olha só que fofura que ficou. Com esse cursor ficou tão lindo. Empurra aqui os cantinhos. Não se preocupe que não vai soltar, mas vai ficar com um acabamento maravilhoso. E assim ficou a nossa nécessaire coração em retalhos, com esse coração lindo aqui no cursor. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Que voltem sempre por aqui. Se gostou, não esquece, por favor, de dar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Até a próxima!